Você está ouvindo Escrita Criativa Descomplicada, o podcast que prova que qualquer um pode ser escritor com um pouco de esforço e muito carinho. Tem uma estrutura básica para uma história. Essa estrutura básica não significa que é uma regra que você tem que seguir. É literalmente uma estrutura básica, e vocês vão entender agora por quê. A primeira estrutura é isso que eu tava falando, gancho, que é criar um interesse, né? Que é do que vai ter depois. Que seria introdução de personagens, mundos, objetivos, pontos. Você precisa desse gancho. Para você começar um livro, você precisa. A primeira frase tem que ser. Tem que pegar. Você não consegue escrever um livro sem uma frase que instigue de uma vez por todas, porque pensa, um livro tem 200, 300 páginas. Aí você tem que pensar em uma forma de prender o leitor. Então, desde o começo, seu livro tem que ser bom. Não bom, tipo, bom. Você tem que ter algo que chame a atenção. Senão ninguém vai continuar lendo, porque você precisa ter uma curiosidade. Você tem que demonstrar quais são os objetivos, os pontos, enfim. E aí, em seguida, tem uma outra coisa que é muito básica em livros, que seria incidentes insistentes, que é um ponto de virada, que são conflitos do mundo normal, seria aquele chamado para aventura, sabe, da jornada do herói. E aí você tem que adicionar informações, tem que aumentar a tensão, você tem que mostrar que aquele local, geralmente o livro começa sem nada tá acontecendo, ou você pode começar direto da ação. Você tem que mostrar que teve uma mudança, entendeu? Mesmo que você comece direto da ação, você tem que você precisa muito ter isso depois. Eu li uma vez de um cara falando sobre o início ser muito foda, o meio deixar mediano e o final ser perfeito. Porque aí os pontos ruins ficam meio esquecidos. É, mais ou menos. Por exemplo, tem um livro que eu não gosto e muita gente gosta, e eu acho que as pessoas gostam pela forma de desenvolvimento, e eu não gosto pela forma de desenvolvimento, que é Corte de Espinhas e Rosas. Existe uma coisa na escrita chamada Show, Don't Tell. Mostre, não conte. Que seria, se você tá num universo de fantasia, você não tem que ficar explicando o universo, isso é maçante. O que você tem que fazer? Você tem que explicar o universo através da vivência naquele universo. Foi justamente pensando nisso que eu fiz Brilho no Escuro com um personagem que não é daquele lugar. Porque ele também precisa conhecer. E a partir do momento que o meu próprio personagem precisa ter conhecimento daquele universo, a gente descobre com ele como as coisas são. Essa foi a minha estratégia do meu show Don't Tell. E em Corte de Espinhos e Rosas tem muito parágrafo explicando aquele universo. Isso para mim foi maçante, eu não conseguia me prender no livro. É um livro bom, realmente, a escrita é boa, a escritora é ótima, mas isso para mim pecou, e isso foi no meio. Então, isso do meio mediano depende muito. Você também tem que fazer esse mediano não ser mediano ao ponto da pessoa desistir, porque muita gente desiste. Então, o segredo pra mim é você saber costurar as coisas, entendeu? Não deixar nada de fora. Tem muito filme que faz isso também. Que chega um personagem e começa num diálogo a explicar as coisas que não precisavam ser explicadas, porque era só botar em tela. Em fantasia é meio ruim você explicar explicitamente, assim, a pessoa tem que entender na vivência, enfim. Ninguém veio ensinar pra gente como é ser humano, né? É por isso que eu odeio o anime shonen, eu não conheço. Porque ele explica literalmente tudo, é um dos pecados em criação de qualquer tipo de roteiro. Você não pode contar, você tem que mostrar. Muito escritor, hoje em dia, tem muito escritor independente que o livro não vai adiante justamente porque ele não se dá conta disso. Que ele não pode contar. Ele não pode ter um diálogo ultra explicativo. Ele não pode ficar explicando as coisas que têm que ser interpretadas, entendeu? Muita gente acha que assim vai estar deixando o livro mais fácil de entender, mas tem outras formas. Por exemplo, uma coisa que me elogiam bastante, literalmente quase todo mundo fala isso quando eu leio Brilhando no Escuro, é que começando Brilhando no Escuro, eu fiz um guia de plantas, eu expliquei a diferença de usar luz e escuridão, maiúsculo, minúsculo e itálico, e eu expliquei o que é uma lua sangrenta, e eu expliquei a divisão da sociedade entre luz e escuridão.
Essas coisas são explicadas para não terem que quebrar o feeling da história, entendeu? Não tá lá no meio alguém. Apesar de que em pontos lá eles explicam o que é, muitas das coisas o Alex aprende por dedução. Ele vai vivendo e vai aprendendo, vai entendendo. Mas eu postei isso antes. E o pessoal diz que deixa extremamente imersivo. Então, se você tem um universo muito grande e acha que pode ser complicado, você pode fazer isso antes. Você pode fazer um guia. Você pode fazer um guia separado também. Eu tenho o guia do forasteiro. Eu tenho um caderno chamado Guia do Forasteiro, que forasteiro é quem vem de fora de Ferrieri para Ferrieri, que é o universo de Brilhante Escuro. E assim, ninguém, até hoje, ninguém disse que o livro é confuso, porque muitas coisas você aprende por dedução, por interpretação, e tem algumas coisas que estão no começo. Acontece uma cena aí, o protagonista fala, eu fiz essa coisa. Aí mostra 4 cenas iguais dele fazendo a mesma coisa e ele volta a narrar. Sim, eu fiz essa coisa. Meu Deus, que horror. Eu acho que fica mais fácil de entender, mas não fica tão imersivo se você contar e não mostrar. É, fica mais fácil de entender, mas não é. O Jordan Peele é muito bom nisso. Então, é o feeling. Você tem que ter o feeling daquilo, você tem que sentir lá dentro. Aí depois, outra coisa básica de uma estrutura de história, de qualquer tipo de história, é o evento-chave, que é o cruzamento de personagens, é a decisão de ato. Então, um livro, um livro, uma peça de teatro, um filme, uma série, uma HQ, um anime, o que for, tudo que é história é baseado na estrutura de 3 atos. Não tem como fugir disso. E na estrutura de 3 atos você divide como início, meio e fim, basicamente, não é bem isso. E aí tem várias subdivisões nisso. Eu não vou entrar nisso porque realmente é muito longo a estrutura de 3 atos. Mas esse evento-chave seria o fim desse primeiro ato. O primeiro ato geralmente mostra essa monotonia, mostra a vida do personagem como ela era. Porque você precisa saber o antes, que o antes não era nada do que vai ser o agora, porque precisa ter o conflito. Então, para ter o conflito, você tem que mostrar como era antes, que geralmente é calma. Tem livros que começam pelo conflito. E aí subentende-se já que era calmo antes. Entendeu? Ele não precisou escrever todo o primeiro ato. Ele deu indicações de que o primeiro ato existiu. Então você não precisa especificamente colocar a estrutura de 3 atos em qualquer história. Você precisa ter isso pensado, entendeu? The Last of Us começa na paz. The Last of Us é um bom exemplo. The Last of Us mostra o dia a dia normal deles, tá tudo certo. E é genial mostrar tudo normal, tanto no jogo quanto na série. Porque você precisa ter aquele estralo, entendeu? Você precisa mudar as coisas. Não, não é questionável. Literalmente, o começo de The Last of Us tá tudo certo. O comecinho, 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 comecinho. Começo é literalmente as primeiras 2, 3 cenas. Não precisa ir muito além. Começa monótono e mostra que depois aconteceu algo bizarro, algo que transformou as pessoas, e aí mostra os zumbis. Literalmente segue essa estrutura, entendeu? O primeiro ato de The Last of Us é super pequenininho, o segundo ato é enorme e o terceiro também, mas você não precisa regrar o tamanho, entendeu? Aí depois tem o meio do caminho, que é a partir do momento que tem uma quebra, a história tem que mudar. E aí esse meio do caminho é você mostrando a história mudando. Então essa mudança, esse desastre, ou até um momento de verdade, porque em romance alguns romances não tem desastre nem nada assim, mas tem um momento de alguma verdade que é contada que cria um conflito, cria uma chave virada, entendeu? E aí tem os cruzamentos, que são os caminhozinhos para você ir até o terceiro ato, então é você mostrando até o fim. Os cruzamentos seriam aqueles pequenos momentos, por exemplo, se você tá num livro que é sobre sobrevivência, uns jogos vorazes da vida. No meio dos jogos vorazes tem cenas mais reconfortantes, cenas do Pita e da Katniss, cenas reconfortantes. E elas não estão ali por nada. Elas estão ali para construir uma relação do leitor com os personagens, com cada história, para eles quererem que eles se deem bem, entendeu? Então,
esses momentos são importantes. Nenhum livro, nenhuma série, nada, não pode ficar sem esses momentos diferentes do que está sendo. Às vezes é um café da manhã, enfim. Eu acho o casal de Jogos Vorazes muito sem química nos filmes, falei mesmo. Nos livros eles têm mais química. E aí tem um momento sombrio, em que tudo parece perdido. Sempre tem isso em qualquer tipo de. Qualquer gênero, qualquer coisa. Sempre tem um momento que você se sente perdido. Porque a vida é assim. Sempre tem um momento que a gente sempre se sente perdido. E sempre depois desse momento existe uma mudança. E aí tem o clímax, que é o confronto final, que vai se resolver o problema, e a resolução, de que é tudo o que aconteceu depois de resolver as coisas. E aí um gancho final pra finalizar a história. É isso. Todas as histórias são assim. O roteirista de Toy Story, Andrew Stanton, ele criou um TED Talk chamado As Pistas para uma Boa História. E aí desse TED Talk, a Super Interessante fez uns tópicos. E aí nesses tópicos tem assim: faça com que eu me importe. Então você primeiro tem que fazer o personagem. Você tem que fazer com que o personagem seja fácil de. Você precisa fazer as pessoas se identificarem com esse personagem. Simpatizar. Tem que fazer, basicamente, gostar dela. Tem que fazer a pessoa se importar com o que tá sendo escrito lá. Então é tipo pensar que o Patinho Feio é rejeitado pelos irmãos, ou que a Dorothy é separada da família por causa do tornado em O Mágico de Oz, ou qualquer coisa assim. Ou que o Harry é impedido, é colocado pelos tios, né, debaixo da escada. Aí a segunda coisa que ele diz é: me leve contigo. Que você tem que pensar que o coração de uma história é uma premissa. Então essa premissa tem que ser uma jornada, um mistério, um problema, um segredo, qualquer coisa assim. E aí você tem que atiçar a audiência através disso. Você tem que fazer a audiência gostar. A audiência ele fala porque ele escreve esses roteiro de filme, né? E você precisa fazer com que ela seja digna de ser lida, entendeu? Então, nesse ponto seria, por exemplo, quando o Patinho Feio decide se aventurar sozinho no mundo. Depois você tem que ser intencional. Então você tem que mostrar as motivações interiores, você tem que mostrar o que faz ele seguir aquele objetivo, tem que mostrar o objetivo e por que que o objetivo é importante. Você tem que mostrar o que que ele quer conseguir, como ele vai conseguir. E aí você tem que pensar na problemática que ele vai estar passando. E aí depois, pensando nessa motivação, pensem que em Gladiador o principal que é a vingança contra as pessoas que mataram a família dele, entendeu? Essa é a motivação dele, é uma boa motivação. Você tem que pensar numa boa motivação. Não pode ser algo jogado. Se for algo jogado, a história não faz sentido. Não faz sentido continuar, pelo menos. Existiria uma história ali. Se tem uma motivação que não é boa, você não vai sentir vontade de continuar, entendeu? Tudo tem que ser pensado pra pessoa continuar. Se você não quisesse ser lido, você não publicava. Se você não quisesse que seu filme fosse visto, você não publicava. Se você não quisesse que o seu podcast fosse ouvido, você não publicava, entendeu? Tudo você quer que seja publicado. Então você precisa pensar em formas de instigar as pessoas. Aí a quarta coisa é fazer as pessoas gostarem do personagem. Me faça gostar de você. Então, aí realmente você tem que fazer o público se identificar. Você tem que mostrar, enfim, quais são as provações que aquele personagem tem que passar. Pensa que na vida real a gente tem que passar por provações e adversidades o tempo todo, testes, enfim, é prova na escola, é prova fora da escola, é dificuldade financeira, é problema, enfim, você tem que ter noção dessas coisas para não perder. E aí, criando essa identificação, você tem que lembrar que a pessoa é humana, ou que tenha dificuldades humanas, se não for um humano, pra pessoa gostar. E a partir do momento que ela vai gostar, ela quer saber como vai continuar, porque ela vai ter certa empatia pelo personagem. Você tem que pensar em tudo isso na hora de estar criando essa história.
E aí a quinta coisa é me faça aproveitar. Você tem que encantar e fascinar o público. Você tem que fazer com que a pessoa basicamente esqueça que ela tá lendo uma história, esqueça que ela tá vendo um filme, esqueça que ela tá vendo uma série ou que tá ouvindo alguma história em algum tipo de podcast. Você tem que fazer ela esquecer isso completamente e sentir como se ela estivesse ali. Sabe quando você tá vendo um filme e você chora? Sabe quando você tá vendo um filme e você ri? Sabe quando você tá vendo um filme e você fica feliz pelo que está acontecendo? Você se inseriu ali. Você se sentiu bem pelas coisas, você se sentiu mal pelas coisas, você sentiu angústia, você sentiu ódio. Você sentir essas coisas comprova que você foi, assim, pego, entendeu? Então é importante. Então, essas coisas que ele fala são as 5 coisas que ele diz que são as pistas para uma história. São as coisas que são importantes ter em qualquer história para fazer a pessoa continuar naquela história. Essa questão de fazer a história imersiva parece ser algo muito difícil na minha cabeça. Parece ser uma questão de caráter muito grande. Não sei explicar. Ah, eu acho que depende muito de você estar acostumado. A partir do momento que você se acostuma, tudo é fácil. Pra mim sempre foi porque eu sempre pensei em construção de história. Meus pensamentos são em construção de história, então. E depois, se você consegue estudar e praticar, fica fácil também. Nunca tinha assistido, me recomendaram, bom demais. É, Dorama é muito bom. Eles sim, os coreanos pensam muito em construção de história. E aí tem a estrutura de 3 atos, se vocês querem. Vocês ainda querem que eu fale? Tipo, é de 3 atos, é meio grande. Dá uns 7 minutos falando. E aí eu vou ter que ler um pouquinho, porque é uma coisa um pouco mais complexa. Tá, vamos lá. Estrutura de 3 atos. O que eu vou ler agora fui eu mesmo que escrevi, então é que assim, eu tenho um pouco de dificuldade algumas vezes falando. Acho que vocês já perceberam. Então, se eu ler algo que eu escrevi, vai mostrar mais ou menos como eu penso e não como eu externo o que eu penso ao falar. Acho que faz sentido. A estrutura dos 3 atos pode ser encontrada facilmente em livros e você poderá reconhecer a estrutura em qualquer livro depois de estudá-la. Pode ser traduzida, é que assim, é Three-Act Structure. Act Structure. Então, a estrutura dos 3 atos. E quem é do teatro já está familiarizado. A estrutura de 3 atos é uma forma de contar histórias, composta por um início, um confronto e uma resolução. O famoso início, meio e fim, mas com alguns extras. Cada ato apresenta subdivisões e você deve se atentar a elas, tanto para estudo quanto para a criação de livros. Essa referência a atos vem da sua origem da dramaturgia, onde foi identificada pela primeira vez por Aristóteles em sua Poética. Ele observou como as peças gregas usavam histórias semelhantes para atrair o público, enquanto ainda transmitiam lições importantes. Cada ato tem um papel, e ele desempenha esse papel na criação do que se segue, resultando em um clímax, que o clímax seria o fim. O primeiro ato representa aproximadamente 1/3 do romance, mas você não precisa seguir essa estrutura. E ele cumpre a importância e ele cumpre a importante função de criar seu mundo e personagens e de fazer a pergunta principal que sua história procura responder. Então, se é um conflito, se é um segredo, se é um mistério, entendeu? Ele é baseado em 4 elementos principais, com tempo para desenvolver sua configuração e o conflito que ocorre no meio. Quando combinados, atraem o interesse do leitor e fornecem as ferramentas para entender a base de sua história. Você deve apresentar a questão fundamental do conflito da sua história. Pense que deve ter os seguintes elementos em seu primeiro capítulo, ou primeiros capítulos. O gancho, que é assim que você chama a atenção do leitor, quando ele começa a história, que é o que eu já tinha falado antes. Então você tem que apresentar o que torna o seu mundo único, mesmo que seja um mundo real, e incentivar eles a fazer a pergunta principal sobre sua história. Então, é incentivar a pessoa a já querer perguntar qual vai ser o conflito, entendeu? Ela já tem um pouco da ideia do que vai ser conflituoso naquela história. Depois vem o evento de incitação,
que é para colocar a sua trama em movimento. É para preparar para quanto seu protagonista vai se envolver. Então, é aquele burburinho antes do protagonista decidir que é isso que ele vai seguir. Também pode ser tanto uma aventura que uma pessoa vai passar, quanto, por exemplo, um personagem poder ou não se apaixonar em caso de romances, ou tentar resolver ou não um crime. Por exemplo, ele pode ser um investigador, ele pode tentar estar no conflito sobre querer ou não resolver aquilo que acabou de vir com burburinho, entendeu? Algum tipo de crime. Depois, ainda no primeiro ato, tem o evento-chave, que é onde o protagonista vai se envolver firmemente no conflito, mas há muito tempo para ele se preparar para o que está por vir. Porque o que está por vir geralmente é do meio para o fim. Nesse ponto, geralmente você ainda precisa de algo para estimular o personagem a realmente querer viver aquilo que ele está se propondo, porque ele pode querer desistir, porque humanamente a gente acha que algo está difícil, a gente quer desistir, isso é normal. A última parte do primeiro ato é o primeiro ponto da trama, que é onde a história começa realmente. O protagonista se preparou para a jornada e agora ele começa a decisão final de se envolver realmente com o enredo. Então você precisa unir todos os pontos para que o leitor realmente sinta que aquela jornada valerá a pena, seja ela qual for e pelo motivo que for. Segundo ato, ou ato 2. Uma vez que a aventura à frente tenha sido introduzida pelo ato 1, você poderá inserir a essência da sua história, o ato 2. Isso formará a maior parte de contagem de páginas, cerca de metade. Então pensa que você terá 75% do livro quando finalizado, e quando finalizar esse ato, no caso. Então sobra 25% para o final, entendeu? E ele consiste em uma série de testes que os personagens vão ter que passar, que faz ele crescer e mudar. E preparar para o clímax que vai ter lá no final, se aprimorando e pensando no que se ele vai apostar e não nas coisas do conflito, entendeu? E aqui entram as subtramas, que são as tramas menores, aqueles momentos menores que podem parecer um pouco jogados para alguns, mas se você parar pra prestar atenção, se a pessoa realmente pensou muito no ato 2, vai estar tudo muito bem estruturado e nada vai ser jogado. A primeira coisa é entrando no mundo. Você tem que imaginar que seu personagem está começando algo que ele nunca viveu antes. Ou que você não teria motivo para contar tal história, a não ser que ele reviva algo que apresente alguma modificação, entendeu? Porque você precisa de algo que é impactante para ele. Por isso que é uma mudança. Precisa ser algo que muda. E aí, logo em seguida, tem o seu primeiro beco sem saída, ou ponto de aperto. Que é, se você ainda não apresentou o seu antagonista, aqui seria o momento para você apresentar um antagonista, um vilão, um antagonista, o que você quiser. Uma ideia também pode ser antagonista, mas isso é meio complexo. E aí, se você já tiver apresentado um antagonista, você lembra para os leitores aqui que você tem que levar o antagonista a sério. E por quê? Aí você tem que mostrar um ponto extremo para eles prestarem atenção nele. E aí você tem que reforçar as apostas que estão sendo colocadas nessa jornada. As apostas que você meio que estabeleceu no primeiro ato. E também o porquê da história ser importante. Essas apostas é tipo, estamos fazendo isso porque no final a gente quer que tal aconteça. Ou estamos fazendo isso porque a gente quer que tal coisa não aconteça. Depois tem o ponto médio, que é o ponto de virada. Considerando que antes ele estava reagindo a forças fora de seu controle, agora ele está dirigindo a trama. Ele está pronto para enfrentar o conflito. O ponto médio funciona como um catalisador, tanto para o personagem quanto para a história. Então é aqui que ele começa a se sentir preparado. Quando ele começa a se sentir preparado, ele vai lá querer resolver tudo. Mas não quer dizer que ele vai conseguir. Então nós temos o segundo beco sem saída, ou segundo ponto de aperto, que é depois desse ponto médio,
você lembra o protagonista e o leitor, ao mesmo tempo, por que precisam temer o antagonista ou a ideia antagonista. Você precisa mostrar que não superou aquilo, não se superou o conflito e aquele conflito não vai ser superado tão rapidamente. Então aparece o terceiro beco sem saída, ou o terceiro ponto de aperto, que é o momento mais sombrio pelo qual o seu protagonista vai passar. O antagonista venceu de alguma forma, ou a ideia antagonista venceu de alguma forma, e o personagem perdeu aquilo que ele queria. Assim se cria um clímax, no qual você deve provar sua capacidade de superar as probabilidades. No caso, o personagem. E o ritmo da sua história se acelera daqui pra frente, porque você precisa ter uma rapidez pra chegar no fim. Tipo, não correr o final, não é pra fazer um final corrido. Mas no sentido de que as pessoas sentem que aquilo tá se resolvendo, elas não vão querer ver muito mais coisa quando parece que tá se desenvolvendo pra ir pro final. Esse ponto do antagonista ganhar pode-se dizer que é o momento que parece que tá tudo caindo aos pedaços, que tá tudo dando errado? Sim, você precisa desse ponto em que tudo tá dando errado. Aqui vem muito da estrutura da jornada do herói, né? Você precisa que as coisas estejam dando errado para que tenha uma motivação para ele ainda querer fazer algo para as coisas darem certo no final, entendeu? Se as coisas já tivessem dado certo aqui, você não precisa do terceiro ato. E uma história não faria sentido se terminasse lá no meio, entendeu? Se o meio já tá dando tudo certo. Então é aquele caso de, por exemplo, vamos dizer em romance porque é uma coisa improvável. Todo mundo acha que romance é muito fácil. Mas leitores acostumados a ler romance sabem que o momento em que tudo vai dar errado é a partir do momento em que o casal já está junto e o livro não está nem na metade. Se o livro não está na metade e é um romance e o casal está junto, significa que o ponto em que tudo vai dar errado, o antagonista deles vai ser algum sentimento que vai dar errado entre o casal e eles vão terminar ou entrar em um conflito muito grande e você vai criar uma dúvida sobre se eles vão ficar juntos. A partir do momento que você cria essa dúvida, o leitor fica ávido pelo final para ter certeza que eles ficam juntos. Então, você tem que. Entendeu? No ato 3, começa. O ato 3 começa imediatamente após o terceiro beco sem saída, que é agora que ele está tentando resolver as coisas e aconteceu o clímax. Marcando um tempo sombrio e tenso para o seu personagem. É aqui que você encontra o clímax da sua história, ou o confronto final de seu protagonista e antagonista. Mas também é onde os fios soltos de sua história devem se unir. Devem, muito entre parênteses, porque tem muitas histórias que você chega nesse ponto e as coisas não se uniram porque não foi muito bem pensado. Isso realmente pode acontecer quando você não planejou. Qualquer prenúncio ou subtrama que você configurou nos atos 1 e 2 são amarrados aqui. Então, geralmente as subtramas acabam antes da história inteira acabar. A não ser que você tenha algum motivo para uma subtrama ficar para o final, por exemplo, algum segredo. Qualquer ponto que ficar solto após isto, após o final, fará com que o seu livro fique incompleto. E isso acontece muito. Tem muita gente que lê livros e diz que ele ficou sem final. E realmente tem livros que ficaram sem final. Mas alguns são propositais. Todas as habilidades e conhecimentos adquiridos durante o ato 2 enfrentarão um teste final aqui e, sem provar que aprenderam com sua jornada, não poderão ter sucesso no momento climático, que vai vir daqui a pouquinho. Mas, felizmente, o terceiro ato não é só desgraça e tristeza, porque ele encerra. Ele possui o ponto mais alto de tensão e o ritmo mais rápido equilibrado pelo maior momento de liberação, também chamado de catarse. Catarse é o termo grego para purificação interior, chegando também à narrativa moderna graças à poética de Aristóteles. Seu objetivo como escritor é proporcionar ao leitor esse momento de catarse na resolução de sua história, um momento de paz e reflexão em que eles veem os efeitos do conflito no mundo e nos personagens que eles adoraram. Isso pode ser agridoce ou alegre, mas deve produzir o mesmo efeito de liberação emocional que afeta profundamente seu leitor. Por serem 3 pontos, há uma dica de ser 3 capítulos. Um capítulo para cada um desses pontos agora. Então, clímax,
que foi iniciado antes. Por isso que o terceiro ato começa exatamente depois do último ponto do segundo ato, porque você começa no clímax. O protagonista e o antagonista, ou a ideia antagonista, estão em rota de colisão e o leitor está correndo em direção ao conflito ao lado deles. Você deve começar a configurar o momento climático. Pense que, em um romance, por exemplo, isso pode ser caracterizado por um momento no qual o principal decide provar que é digno de ser amado. Então, chegamos no tão falado momento climático, que é o momento decisivo dentro do clímax mais amplo, e nele você vai pensar: o protagonista terá sucesso ou sucumbirá ao antagonista? Ou ao sofrimento, como você preferir. Aqui você deve responder à pergunta que apresentou no ato 1. Ele conseguirá o amor? Ele salvará o mundo? Ele voltará para casa com o elixir que é necessário para que o mundo seja salvo? O que você quiser, mas você precisa que aquela resposta da pergunta para o começo do livro seja precisa, você precisa da resposta daquilo. E, enfim, na última parte, que pode ser o seu epílogo ou o seu último capítulo, tem a resolução. O conflito foi resolvido. Então agora vem a tarefa de descobrir como as vidas vão continuar a partir daquilo. Eles vão começar a se recuperar da jornada, eles podem voltar para casa, mas o mundo pode nunca mais ser o mesmo. Então, é uma coisa para se pensar em possivelmente um epílogo. E essa é a estrutura de 3 atos.